Olá a todos, bem-vindos à quarta aula da disciplina de Ciências da Natureza e Realidade. Eu sou a professora Lidiane Salvatierra e a gente vai começar então a primeira parte da quarta aula. Nessa aula nós vamos falar sobre o homem e tratar muito mais sobre as suas origens. Então nessa aula a gente vai conseguir identificar as vias que contribuíram para a origem da vida na Terra e para a evolução humana, compreender as condições necessárias para o surgimento da vida na Terra. A gente vai evidenciar a importância de algumas substâncias que contribuíram para a síntese da célula primordial e também a gente vai falar sobre as teorias que explicam de forma científica a origem da vida e estabelecer as vias essenciais para a evolução humana. Para a gente começar a falar do homem, da origem e da evolução, a gente primeiro vai ter que discutir muito com relação a o que é vida, né? Qual é esse conceito? Qual é a definição de vida? Mas para a gente conseguir então fazer essa definição final, a gente vai ter que observar vários elementos que constituem ou que são essenciais à vida. A gente vai começar falando que a gênese da vida, ou seja, a criação da vida na Terra e, consequentemente, a evolução, só foi possível depois que a Terra alcançou o que a gente chama de estabilidade físico-química. Logo quando a Terra surgiu, o planeta era totalmente estéril, ele era inóspito e inabitável. Não tinha a menor possibilidade, pelas condições físico e químicas daquela época, da época do nascimento, de existir vida. Então a gente vai começar a discutir quais são essas condições físico-químicas que permitiram a existência em determinado momento da vida na Terra. Quando a gente fala de condições físico-químicas favoráveis à vida, a gente vai tratar das variáveis físico-químicas que vão caracterizar a biosfera primordial, ou seja, aquela biosfera lá do começo da criação do planeta, mais especificamente no momento da alteração físico e química dessa biosfera que permitiu a existência de vida, o surgimento da vida. Então a gente vai identificar as condições mínimas que foram necessárias para esse surgimento. Antes da gente falar o que acontecia mais internamente, a gente vai voltar a falar da importância do Sol. Nós já discutimos antes que o Sol ele é fundamental para o aporte energético. Só que aqui eu vou apresentar para vocês as condições específicas do porquê que o Sol, no estado que ele é encontrado hoje, é fundamental e que se houver alguma alteração, a gente já não vai ter uma condição positiva para o favorecimento da vida. Então, o que acontece? A gente tem só o Sol com o tamanho dele no nosso sistema. Se existisse uma outra estrela do mesmo porte, a gente teria uma instabilidade da órbita da Terra e, consequentemente, dos outros planetas. Isso acabaria deixando a Terra estéril. Se o Sol tivesse uma massa menor do que tem hoje, a gente teria uma luminosidade menor também e, consequentemente, o aporte energético menor e que poderia ser insuficiente. E se o Sol tivesse uma massa maior, ele acabaria morrendo mais rápido. Então, em determinado momento, a gente ficaria sem o aporte energético muito mais rápido. E é graças ao Sol e às outras estrelas que a gente teve o surgimento dos elementos que constituem a maioria dos seres vivos e também de outros elementos inanimados, né? Então a gente sabe, por exemplo, que o Sol ele é composto massivamente de hidrogênio e de hélio e que é a partir da reação que ocorre entre o hidrogênio que existe a formação do hélio mais de energia. A gente sabe que é a partir do hélio que a gente tem uma reação onde tem o surgimento do carbono e energia, e aí sucessivamente, a partir desses elementos que foram criados pelas estrelas
e das reações que acontecem é que deram origem aos elementos principais que vão dar para a gente, então, a uma condição da existência de elementos para a composição físico-química dos seres. Entre as outras condições que a gente tem hoje reconhecidas como favoráveis à vida, a gente tem o fato da dimensão da órbita da Terra não ser nem tão grande nem tão pequena, então ela é considerável uma órbita com relação à sua dimensão ótima. A distância do Sol vai permitir o aporte de energia em acordo com as leis da natureza, então até a distância e a massa, obviamente, do Sol vão dar a essa condição positiva. A estabilidade térmica devido ao movimento de translação do planeta em torno do Sol também é relacionada como uma condição favorável à vida. E a massa da Terra também é considerada adequada, porque existe o fator de aceleração da gravidade, que é capaz de reter os elementos relativamente leves. Esses elementos são carbono, nitrogênio e oxigênio. Então, a aceleração tem a ver com a massa, e qualquer aumento ou diminuição da massa terrestre, a gente vai ter, então, uma modificação nessa aceleração da gravidade. E, finalmente, na Terra em si, a gente consegue identificar a presença de uma atmosfera, de uma hidrosfera e da litosfera. A presença, então, da atmosfera vai permitir os processos biológicos e vai proteger as moléculas complexas formadas da radiação, e nesse caso a gente está falando dos raios ultravioletas e raio-x. A existência da hidrosfera é fundamental porque a hidrosfera é caracterizada pela presença de água, e a água é a substância essencial para a ocorrência das reações pré-bióticas. Ela é uma molécula essencial à vida, tanto que o nosso organismo é composto aproximadamente por 70% de água. E a litosfera, ela é fundamental porque ela dá para a gente, então, uma superfície sólida que permite, então, o processo de agregação de pequenas moléculas que vão dar origem a moléculas maiores, estáveis, e também a concentração de certos elementos. Então, o que a gente viu até o momento com relação às condições físico-químicas foi relacionado ao Sol e relacionado às camadas terrestres. Agora a gente vai falar de um componente microscópico, muitas vezes fundamental para a gente identificar a vida. Eu estou falando então da célula. A célula, ela tem um conceito muito simples de ser a unidade fundamental da vida. Muitos cientistas chegam a falar que o corpo humano ele pode ser considerado um verdadeiro histórico da vida sobre a Terra. Porque quando a gente observa como as células estão mantidas dentro do nosso organismo, a gente identifica que as células estão em um ambiente com alto teor de carbono e de hidrogênio, e que esse ambiente interno no nosso corpo é semelhante ao que deu origem à célula primordial. E que, inclusive, as células estão hoje imersas em uma solução composta por água e sais de elementos essenciais à vida, que provavelmente tem a mesma composição dos oceanos primitivos que também originaram as primeiras células. Hoje a gente reconhece dois tipos de células, a célula procarionte e a eucarionte. A diferença mais básica é que a procarionte não vai ter o seu material genético envolvido, né, pelo que a gente chama de carioteca, e na eucarionte a gente vai ter então a presença dessa carioteca. Com relação à quantidade de células, os indivíduos podem ser caracterizados como unicelulares, que são aqueles indivíduos que têm o corpo inteiro formado por uma única célula.
e os pluricelulares, também chamados de multicelulares, que têm o corpo constituído por mais de uma célula. E apesar da célula ser a unidade fundamental e vital, existe uma grande variação de células com relação à forma e tamanho. A forma e o tamanho vão variar de acordo com a função daquela célula. E só para exemplificar, então, com relação às formas, aqui nessa imagem a gente tem as diferentes formas que constituem uma célula muscular, que é mais alongada, as células sanguíneas, que são mais arredondadas, as células nervosas, que têm formato mais de estrela. E com relação ao tamanho da célula, a gente tem o ovo de avestruz, que é considerada a maior célula do mundo, e do lado a gente tem o micoplasma, que seria a menor célula do mundo. O micoplasma, no caso, é um gênero de bactéria. E com relação às funções gerais das células, a gente tem que elas fornecem uma estrutura para suporte das reações químicas decorrentes então da absorção de alimento, e isso é fundamental então para a manutenção da vida. As células também são responsáveis pelo descarte dos dejetos, né? Então, do que a gente não precisa do nosso corpo. E a célula também consegue reproduzir cópias exatas de si mesma. Então, o nosso organismo ele vai ter sempre a continuidade de produção de novas células à medida que outras acabam morrendo. E para finalizar a parte das células, a gente vai conhecer as estruturas, na verdade, relembrar, né, as estruturas. A gente não precisa fazer agora um aprofundamento com relação à função, tá? Então, quando a gente observa uma célula, especialmente a eucarionte, que tende a ser a mais completa do que a procarionte, a gente consegue encontrar o aparelho de Golgi, o lisossomo, ribossomos, o citoplasma, o retículo endoplasmático rugoso, o peroxissomo, a presença do núcleo, o retículo endoplasmático liso, a mitocôndria, o centríolo, e toda a célula vai estar encapsulada em uma membrana plasmática. Agora então a gente vai voltar para o conceito de vida. O conceito de vida ele tende a ser um conceito muito abstrato. Então normalmente a gente responde essa pergunta apresentando o que é um ser vivo, que é o ser então que contém a vida, o que consegue expressar a vida. Então, o que a gente considera hoje um ser vivo? Um ser vivo é aquele que necessita de energia para desenvolver o seu metabolismo, é aquele que respira, ou seja, faz a permuta de gases com a atmosfera, é aquele que cresce, possui então um período de crescimento antes de alcançar a maturidade sexual, então tem o famoso ciclo de vida. Um ser vivo é aquele que reproduz, então ele consegue dar continuidade e, obviamente, preservar a existência da sua própria espécie, e em determinado momento é aquele que morre. Então, um ser vivo tem todas essas características e assim conseguem expressar o que é a vida. Agora então a gente vai partir para a origem da vida. Eu vou apresentar para vocês algumas teorias que buscaram explicar a origem da vida. Existe a teoria do criacionismo e as pessoas normalmente fazem muita confusão com relação ao que é a teoria do criacionismo, tá? Essa teoria, ela admite que o universo e, consequentemente, a vida teve a sua origem a partir da intervenção de um ser primordial ou de uma matéria primordial. Então, a gente pode estar falando da existência de um Deus que originou a vida, ou de deuses que originaram a vida, ou de uma matéria que pode ser considerada uma matéria primordial.
Então eu vou exemplificar para vocês diferentes teorias do criacionismo a partir dessas imagens. A gente tem então a primeira imagem ali, que seria o Deus mais característico, né? O Deus da Bíblia, por exemplo. Do lado a gente tem, já partindo para a mitologia grega, o Deus Caos, que foi quem originou então o universo e a vida dentro dessa mitologia. Embaixo a gente tem duas figuras ali, que é Izanagi e Izanami. Ambos são deuses criadores da Terra na mitologia japonesa. E do lado ali a gente tem o Sol, que seria então uma matéria primordial, considerado um deus, que deu origem à vida a partir então da crença de aborígenes australianos. Então, a teoria do criacionismo, ela nunca fala de um Deus específico, tá? Então, ela abrange os diferentes conceitos de intervenções divinas. E como aqui no Brasil a gente tem algumas teorias do criacionismo que são mais evidentes, né? A gente vai falar rapidamente então da teoria teológica judaico-cristã, que é aquela que se baseia então no livro do Gênesis, que trata da criação dos céus e da terra a partir de Deus. Nesse caso, o Deus característico da crença judaico-cristã. Saindo então do criacionismo, a gente fala da teoria da geração espontânea ou a biogênese. Essa era uma teoria que já tinha sido formulada muito antigamente, desde civilizações tanto chinesas, indianas e egípcias. Aristóteles, ele acreditava nela, né? Ele acreditava que plantas, insetos e animais podiam nascer de sistemas vivos parecidos, mas que também de matérias em decomposição ativadas pelo calor do sol poderia gerar vida. Então, em resumo, a teoria da biogênese afirmava que de matéria morta e inanimada, dependendo de como ela estivesse, da condição que ela estivesse, ela poderia dar origem a um ser vivo. E aí eu trago sempre essa imagem que eu acho ela muito didática. Então, o que acontecia, por exemplo? Imagina que você tivesse um fazendeiro ou uma pessoa que está num campo próximo de uma árvore e próximo de um lago. Em determinado momento, essa pessoa olhava então essa árvore e esse lago e não tinha nada ali, não tinha nenhum ser vivo. Lembrando que nessa época, antigamente, nem as árvores em si eram consideradas elementos vivos, né? Elas ainda eram elementos muito inferiores. E imagina agora então que essa pessoa foi fazer outra coisa, saiu dali e voltou 15 minutos depois e olhou de novo essa árvore e esse lago. E agora ela observa que na árvore tem patos e no lago também, e que os patos estão pulando dessa árvore para o lago. Lembra então que nessa época você tinha pouco conhecimento, né? Eu estou falando então de Idade Média ou muito antes disso. Então, qual era a ideia dessa pessoa na época? Era que, do nada, a árvore acabou dando origem a patos. E a gente tem outros exemplos em diversos estudos que foram realizados com relação à biogênese. Então, por exemplo, você tinha um barril de água e no dia seguinte, naquele barril de água, tinha uma cobra lá. E aí eles acreditavam que alguém, uma mulher de cabelo longo, tinha lavado o cabelo ali naquele balde de água, os fios de cabelo tinham ficado ali. E porque a água é essencial à vida, você precisa de água, aquele fio se transformou então em uma cobra. Entre outros defensores dessa teoria, a gente tinha Roger Bacon, Descartes e inclusive até Isaac Newton. Em 1768, a gente tem Lázaro Spallanzani, que ele foi fazer então uma experimentação para comprovar
é que a geração espontânea não ocorria, então não era possível você gerar a vida espontaneamente. Nas duas primeiras figuras a gente tem um resumo de como foi o experimento. Ele colocou então uma solução nutritiva, uma sopa dentro de um recipiente, aqueceu e deixou aberto e concluiu então que esse recipiente aberto acabou sendo contaminado, e ele também repetiu o experimento, só que fechando esse recipiente, e aí não teve a geração, a criação de nenhum organismo. Só o que acontece? Hoje a gente sabe que o recipiente aberto ele foi contaminado pelos micro-organismos que existem no ar. Só que nessa época ninguém sabia da existência desses micro-organismos. Então o experimento dele não serviu para não comprovar a geração espontânea, porque as pessoas acreditavam que o ar em si ele era fundamental para a vida. E então, quando ele não permitiu a entrada de ar no recipiente, foi que a vida não aconteceu. E aí que entra então Louis Pasteur. Ele acabou fazendo um experimento semelhante, só que ele fez com um recipiente diferenciado, em que a porção de cima, a porção da entrada do ar, ela não ficou reta, ela foi modificada para ficar ondulada. Então, no experimento dele, ele teve a entrada de ar constante e que, mesmo assim, como aconteceu no experimento de Spallanzani, não teve a geração de vida. E que no momento em que ele quebrou, então, a porção anterior do recipiente, deixando ela reta, em seguida teve a contaminação. Resumindo então, os abiogenistas, que eram as pessoas que acreditavam na geração espontânea, defendiam que existisse uma espécie de força vital, e essa força poderia tanto ser a luz do sol, o próprio ar que a gente respira, uma porção de terra úmida e fertilizada, e que essa força vital seria fundamental para a geração espontânea, Então, a maior crítica do experimento do Spallanzani foi com relação a não permitir a entrada de ar no recipiente, obviamente fechado. E aí vem um dado importante. A gente já conhecia a existência de micro-organismos, de coisas pequenas no ar, desde 1674. O experimento de Spallanzani é de 1768. O problema é que a gente não sabia que esses micro-organismos podiam ser fungos, podiam ser bactérias, e que eles conseguiriam contaminar outras coisas e com isso gerar uma vida ali, Já Pasteur, ele conseguiu então derrubar isso quando ele permitiu a passagem de ar e ele identificou a necessidade de esterilização para evitar uma contaminação. Assim, ele concluiu que, em condições adequadas para a proliferação de germes, ou seja, em um ambiente não esterilizado, serão esses germes que poderão dar origem à vida. Ou seja, uma vida não consegue surgir de nada, ela obrigatoriamente vai surgir de outra vida. A próxima teoria que a gente vai ver é a teoria cosmozoica, também chamada de panspermia. Ela foi fundamentada por cientistas alemães, no caso Liebig, Richter e Helmholtz. Isso foi em 1865 que eles buscaram então a origem da vida na Terra como o resultado da queda de meteoros impregnados com micro-organismos muito resistentes, provindos de algum outro ponto do universo. Essa ideia ela foi retomada e mais elaborada pelo químico sueco Svante Arrhenius, que adicionou a essa teoria a ideia de que
O universo, além de ser caracterizado pela presença de matéria e de energia, ele também era caracterizado pela presença de vida. Então, a vida não seria uma característica apenas do planeta Terra, mas também seria uma característica do universo. E a última teoria que a gente vai ver é a que é mais aceita pela comunidade científica com relação à explicação da origem da vida. Então, a evolução química, ela foi desenvolvida por bioquímicos, no caso Oparin e Haldane, onde eles estabeleceram que a relação existencial entre a Terra e o Sol podia ser comparada a uma reação química e que tudo o que aconteceu ao longo da formação da Terra até o momento do surgimento da primeira célula, tudo poderia ser o resultado de reações químicas. Então eles hipotetizaram que lá no começo da formação do planeta Terra, existia na atmosfera primordial vários componentes reativos, como a água no estado de vapor, H2O, os gases nitrogênio, dióxido de carbono, metano, hidrogênio, amônia e também sulfeto de hidrogênio, e que toda essa atmosfera ela funcionava como um reator. Lembrando que o conceito de reator é um recipiente ou uma camada onde ocorrem reações químicas e também transferência de massa e de calor. E que acima dessa atmosfera a gente tinha uma importante fonte de energia, no caso o Sol. O resultado então desses componentes que existiam na Terra e com a ajuda do Sol foi o surgimento de moléculas. Moléculas primeiro muito simples, que depois se transformaram em moléculas mais complexas, e essas depois deram origem às primeiras células. Na ilustração, então, a gente tem lá na atmosfera primitiva o surgimento a partir de reações químicas de moléculas, como por exemplo aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas simples que, a partir então da evolução química, originaram proteínas, que são moléculas já mais complexas, e em seguida, novamente, com a evolução química, a gente tem a origem de protocélula, ou a célula primordial. A atmosfera primitiva era então o lugar da reação química. O que era gerado ali era levado para os rios que estavam em formação, e essas moléculas simples acabaram formando então o que a gente conhece como sopa primitiva. Então lá nos rios a gente encontrava diversas moléculas, tanto simples quanto moléculas já mais complexas, e foi a partir desse meio aquoso então que também permitiu a evolução química. A teoria da evolução química ela foi provada em laboratório. Então, em 53, os cientistas Stanley Miller e Harold Urey, eles conseguiram demonstrar em laboratório, num sistema fechado, a possibilidade, na verdade, de reações químicas simples, que o resultado final foi o surgimento de biomoléculas. Nesse experimento, então, eles pegaram um balão de 5 litros e misturaram lá dentro os gases metano, amônia, monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrogênio. Esses gases eram os mesmos gases que estavam presentes da atmosfera primordial. Esse sistema foi aquecido, foi colocado, então, uma fonte de alta tensão. Então todo esse sistema fechado acabou funcionando como um reator, da mesma forma com que a atmosfera primitiva funcionou como um reator. E depois de algum tempo, eles encontraram aminoácidos formados a partir das reações químicas resultantes
dos gases colocados no sistema, mais a ação do reator. Diversos outros experimentos semelhantes e também mais modernos foram realizados e também foram encontrados os mesmos resultados. Então, outros experimentos semelhantes acabaram encontrando aminoácidos, acabaram encontrando também açúcar e outras moléculas essenciais à vida. Nessa ilustração, a gente tem uma exemplificação da evolução química. Na atmosfera, a gente tinha a presença de vários gases, então hidrogênio, nitrogênio, amônia, metano e outros. Ajudaram nessa reação química a forte radiação ultravioleta e a presença de várias descargas elétricas. O que foi formado na atmosfera primitiva era levado para os rios e lá a gente tinha a famosa sopa primordial ou sopa primitiva, onde a gente encontrava moléculas simples, moléculas mais complexas e onde se seguiu a evolução química e a partir dessas moléculas mais complexas foi sendo organizado o que a gente conhece como a primeira célula e aí outras células foram surgindo e a evolução continuou ocorrendo. Hoje a gente tem uma grande biodiversidade, então são inúmeros organismos que formam diferentes espécies e por causa disso, por causa do surgimento de diferentes espécies, surgiu mais uma nova necessidade de compreensão de como essas diferentes espécies foram originadas. Então é nesse momento que a gente vai entrar na famosa teoria da evolução. A teoria da evolução, ela faz uma conexão entre a evolução química e posteriormente a evolução biológica. Ou seja, a teoria da evolução compreende tudo que a gente acabou de falar, que a primeira célula foi originada a partir de moléculas complexas e essas moléculas complexas foram originadas a partir de moléculas mais simples e essas moléculas mais simples foram originadas a partir de gases mais reações químicas e que os seres continuam evoluindo, só que de uma outra forma. E a forma da evolução biológica é a partir do processo de seleção natural. A teoria da evolução, a partir então da seleção natural, é massivamente atribuída ao Charles Darwin, que observou que as diferentes espécies apresentam características que vão variar muito de indivíduo para indivíduo e que essas características elas são hereditárias, ou seja, elas vêm dos seus progenitores, então de pai para filho, de uma forma mais didática. E que a variação e a hereditariedade, principalmente das características gerais, as que a gente consegue ver, como por exemplo os diferentes bicos de pássaros, influenciam na sobrevivência e no crescimento dessas espécies em um ambiente natural selvagem. A gente chama então essa influência na sobrevivência e no crescimento, principalmente populacional, daquela espécie naquele ambiente, de seleção natural. Então, a seleção natural, ela é um processo em que os indivíduos mais adaptados, a partir então dessas características, possuem melhores condições ecológicas de sobreviverem e, consequentemente, os indivíduos menos adaptados acabam sendo naturalmente eliminados. Para exemplificar então a seleção natural, na figura A gente tem um indivíduo que tem o pescoço longo e outros indivíduos que têm o pescoço mais curto. E a fonte de alimentação desses indivíduos é a vegetação. Na figura B, a gente consegue compreender que um desses indivíduos, o que tem o pescoço mais curto,
ele acabou morrendo, porque por causa dessa característica de ter um pescoço mais curto, ele não conseguia alcançar a vegetação o suficiente para conseguir se alimentar. E na figura C, a gente tem então a continuidade disso. Apenas os indivíduos com o pescoço longo, ou seja, essa característica de indivíduos com pescoço longo, deu a esses indivíduos uma vantagem com relação aos indivíduos com pescoço curto. E eles, obviamente, os indivíduos de pescoço longo, continuaram podendo se alimentar e sobreviveram. Já os outros que não tiveram essa característica de pescoço longo foram eliminados. E para terminar essa aula, a gente vai ver um pouco como ocorreu a evolução do ser humano a partir das diferentes espécies que antecederam a nossa atual. Então, o que é um ser humano com relação à sua classificação geral? O ser humano ele está no domínio eucariota, porque eles possuem células eucariontes, que são aquelas que apresentam o material genético envolto pela carioteca. Pertence ao reino Animalia, dessa forma todos os seres humanos são também animais. Filo Chordata, subfilo Vertebrata, por causa da presença de vértebras. Classe Mammalia, porque nós somos mamíferos. Ordem Primates. Família Hominide. Gênero Homo. E a nossa espécie atual vivente é a espécie Homo sapiens. Com relação à origem, ao berço de surgimento, a gente acredita que o homem apareceu primeiro na África e depois ele teve uma distribuição mundial. E ao longo do tempo, a gente entende que a evolução do homem ocorreu tanto de uma forma física quanto também de uma forma intelectual. Nessa imagem, a gente consegue ver o quanto que evoluiu o homem, começando então desde o Australopithecus, passando pelo Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis, até chegar então à forma física atual do Homo sapiens. A gente vai ver o que mudou rapidamente entre essas espécies. Começando pela mais antiga, né, o Australopithecus africanus, ele tinha uma dentição que a gente caracteriza como hominídea. Essa dentição, ela se parece muito com a nossa atual, mas não é. O cérebro era muito pequeno, existia o bipedalismo primitivo, lembrando que o bipedalismo é essa característica do animal, do ser andar sobre duas pernas ou sobre duas patas posteriores. Então ele conseguia ficar de pé, mas ainda de uma forma muito primitiva, não totalmente ereta. E com relação ao intelecto, essa espécie tinha algum tipo de agarramento, e esse agarramento era para fazer uso de ferramentas. Inclusive eles conseguiam construir até alguns tipos de instrumentos. O Homo habilis já tinha dentes maiores, só que menos evoluídos, não tinha o queixo, então o maxilar inferior ele não era desenvolvido, o cérebro já era um pouco maior, mas continuava pequeno, o bipedalismo já era mais avançado, e com relação ao agarramento, eles conseguiam fazer algum tipo de instrumento mais evoluído, então instrumentos agora de pedras. No Homo erectus, a gente tinha a característica dentária e também a ausência de queixo iguais ao Homo habilis. O cérebro ele variou muito de tamanho nessa espécie, o bipedalismo já era bem melhor. Não se sabe ao certo o tipo de agarramento, porém acredita-se que houve uma continuidade da construção e do uso de instrumentos rústicos de pedra e que foi nesse momento também que a espécie começou a utilizar o fogo. O Homo neanderthalis também mudou pouca coisa, porém o cérebro agora já era bem maior, o bipedalismo continuava evoluindo e o agarramento ele tinha agora mais precisão.
e obviamente teve a continuidade do uso de instrumentos e do fogo. E finalmente a gente chega no Homo sapiens. A dentição hoje nossa é caracterizada como moderna. Existe a presença do queixo, o nosso cérebro é o maior dentre todas as espécies que a gente acabou de observar. Nós temos o considerado bipedalismo verdadeiro e a evolução do agarramento de força e de precisão, que permitiu com que a gente construísse e utilizasse diversos tipos de instrumentos de pedra, de osso e depois de metal, e o fogo obviamente continuou sendo utilizado. Nessa aula então a gente conseguiu observar as condições físico-químicas para o surgimento da vida, a gente estudou as diferentes teorias com relação à origem da vida. A gente também fez a definição do que é a vida a partir do conceito do que é um ser vivo. A gente aprendeu um pouco sobre a célula, que é a estrutura fundamental de qualquer ser. A gente apresentou as diferentes teorias da origem da vida, com foco na mais aceita, que é a da evolução química, e com isso a gente viu também a teoria da evolução, a seleção natural, e a gente entendeu um pouco como se deu o processo de evolução do ser humano. Eu espero que vocês tenham gostado, a aula vai ficando por aqui, até a próxima!